20.000 fãs lotaram o estádio para o que deveria ser a maior noite da história do UFC. Mas logo após o evento principal, a luta acabou e a multidão já exigia uma coisa: reembolso. E independentemente de como você vê essa situação, fomos enganados. Fomos ludibriados. Agora, Dana White corre para responder à revolta, mas tudo o que diz só deixa os fãs mais furiosos. Deixa eu te colocar a par. Essa foi a luta que simplesmente quebrou a internet inteira. Deixa eu descrever a cena para você porque você precisa entender o tamanho disso antes de poder entender o tamanho da decepção. Era 11 de julho de 2026 dentro do T-Mobile Arena em Las Vegas. 20,78 pessoas lotaram o prédio, ombro a ombro. Alguns tinham cruzado o oceano só para isso. Alguns deles tinham esvaziado suas economias por um único ingresso e cada um deles estava lá por um homem. Conor McGregor. O mais barulhento, o mais rico, o lutador mais comentado que este esporte já produziu estava finalmente voltando para o octógono após 5 anos sumido. E este não era apenas um retorno qualquer. Foram 5 anos de espera. McGregor não tinha disputado um único round desde que fraturou sua perna no UFC 264 em 2021. 5 anos de cirurgia, de reabilitação, de céticos dizendo que ele estava acabado. Celebridade rica que tinha esquecido como lutar. E agora ali estava ele, finalmente de volta, frente a frente com Max Holloway numa revanche dos meio-médios do primeiro combate entre os dois, lá em 2013, vencido por McGregor nos cartões, quando ambos eram apenas garotos famintos perseguindo um sonho. Tudo sobre o confronto foi construído para vender uma guerra. Holloway passou esses 5 anos ativo e perigoso, acumulando lutas no octógono enquanto McGregor ficava à margem. Para esta luta, Holloway subiu a 170 pound, 2 divisões acima de onde os dois se encontraram, só para dar ao astro o combate que ele tanto exigia. No papel, era o veterano ativo e durável contra a lenda enferrujada, mas com nome maior. Na imaginação de todo fã, era um clássico garantido. O período de preparação foi um circo e quero dizer isso da melhor forma possível. McGregor fez o que só ele sabe fazer. Provocou por semanas. Ele cantou mal e orgulhosamente uma versão desafinada de Wonderwall, citou as escrituras e se apoiou na fé. Ele prometeu um nocaute rápido e brutal para quem quer que o ouvisse. E naquele último encarador tenso, ele saiu correndo pela retaguarda, correu direto para Holloway, arrancou os óculos do rosto dele e colou a testa até que o sempre frio Holloway reagisse. Quando perguntaram a previsão de McGregor, ele nem hesitou. Vou destruir o Max. Essa era a promessa. Destruição total. E o mundo queria acreditar nele. O público apostador despejou seu dinheiro em McGregor, tornando-o um dos lutadores mais apostados em todo o CAR. Relatos davam a ele cerca de 85% das apostas em alguns sites, enquanto os apostadores profissionais discretamente empurravam a linha para o outro lado. Holloway abriu como favorito a -3 em 45 e fechou perto de -2 em 35 na noite da luta, enquanto McGregor ficava um azarão vivo na faixa de plus 180. Props como um nocaute de McGregor no primeiro round foram desaparecendo das prateleiras, e aquele vídeo de confronto sozinho acumulou mais de 44 milhões de visualizações em um único dia. Foi, sem dúvida, o retorno mais esperado dos esportes de combate em anos. As luzes se apagaram, os novos walkouts, cinemáticos e renovados, tiveram outro impacto, e os fãs amaram cada segundo. A tensão na arena era tão densa que dava para se apoiar nela. E então a porta da gaiola bateu, o árbitro acenou para os dois homens. E toda a espera de 5 anos desabou. Tudo se resumiu a um único momento decisivo. McGregor avançou como um míssil, exatamente da maneira que havia prometido. Ele se lançou ao ar com um chute giratório de esquerda. Toda agressão, toda intenção violenta, a multidão subindo com ele. E então, num piscar de olhos, tudo deu horrivelmente, catastroficamente errado. Pousou torto na perna direita. Seu joelho cedeu e se dobrou sob ele. E naquele instante, a maior história de volta ao esporte azedou em um pesadelo, se desenrolando em tempo real. Ele tentou continuar porque é Conor McGregor. E claro que tentou. Tentou outro chute, escorregou de novo, e a perna já estava comprometida. Ele desabou de volta sobre o tapete, e o árbitro interrompeu a luta a 1 minuto do primeiro round. Um nocaute técnico por lesão. E foi só isso. Foi tudo o que aconteceu. 5 anos de espera, montanhas de dinheiro, oceanos de expectativa, tudo acabou antes que a maioria das pessoas naquele prédio se acomodasse nos assentos. Nem mesmo Holloway, o homem que acabara de vencer, conseguia processar o que estava vendo. Sim, quer dizer, o homem fraco nos joelhos, eu acho. Então, agora, imagine-se no lugar de quem pagou para ver isso. Talvez tenha gasto milhares de dólares no ingresso à beira do ringue. Talvez você tenha reunido 10 de seus amigos em volta de uma tela e dividido o caro custo do pay-per-view. Você esperou 5 anos por exatamente esta noite e você conseguiu menos de ação do único homem que veio para ver. O chicote emocional foi brutal,
e foi absolutamente instantâneo. Pense na pura escala da decisão por um momento. Esta não foi uma decisão entediante ou 3 rounds lentos e sem eventos. Esta foi a grande atração do ano inteiro evaporando na primeira troca, antes que um único soco significativo tivesse sido lançado. Para os fãs casuais que só sintonizam quando McGregor luta, as pessoas que impulsionam os números premium de pay-per-view, pareceu como comprar um blockbuster e ganhar um trailer. E assim, a internet fez a mesma coisa de sempre. Explodiu. Minutos após a paralisação, as redes sociais no X, Instagram, Facebook e YouTube se iluminaram com frustração pura e sem diluição. Chamaram isso do pior final que já tinham visto. Chamaram de um assassinato total de clima. Chamaram de uma cópia descarada. E então veio a palavra única que definiria toda a conversa pelos próximos 48 horas. Fãs exigindo reembolso começaram a gritar por seu dinheiro. Alguns postaram que toda a multidão merecia reembolso na hora. Outros foram muito específicos, julgando números como um simples 50% de volta para todos que tinham pago um único centavo. E isso não parou no dinheiro. As vozes maiores, mais altas e mais furiosas deram um passo adiante e desenterraram o insulto mais antigo de todo o esporte de luta. 3 palavrinhas que são gritadas toda vez que um grande evento ousa decepcionar alguém. O UFC está morto. A frase logo virou onipresente. Foi tendência por horas. Inundou sessões de comentários aos milhares. Tornou-se o título de 100 vídeos de reação diferentes, antes mesmo de a arena terminar de esvaziar. A narrativa se escreveu em tempo real. A maior estrela do planeta voltou, caiu em menos de um minuto. Os fãs se revoltaram, exigiram reembolso e a promoção estava supostamente em chamas. Era uma tempestade perfeita de raiva e pintava um quadro vívido de uma empresa em total crise com um chefe em pânico, se esforçando nos bastidores para conter os danos. Mas é aqui que a história fica interessante, porque essa imagem, que a internet tanto se esforçou para pintar, estava prestes a colidir de frente com os fatos frios e reais da noite. E o que aqueles fatos revelaram era quase o oposto exato de tudo. A máquina de raiva estava gritando no topo de seus pulmões, porque enquanto um homem era silenciosamente ajudado a sair da arena, os números sendo contabilizados nos bastidores estavam contando uma história completamente diferente, uma que quebrou recordes. A coletiva de imprensa, onde ninguém. Então, a máquina da revolta já tinha chegado à sua conclusão. Os fãs queriam reembolso, os comentários já tinham declarado o esporte morto e enterrado. E todo o título sensacionalista da internet prometia exatamente o mesmo. Dana White em pânico total, encurralado, se esforçando para se proteger. Então o homem realmente saiu e se sentou na frente daquele microfone. E o que saiu da boca dele não soava nada parecido com pânico. Deixe-me explicar exatamente o que aconteceu naquela sala, porque a verdade é bem menos dramática e muito mais reveladora do que qualquer thumbnail faria você crer. Quando perguntaram a Dana White sobre aquele final estranho e desanimador, ele não fugiu da pergunta nem a girou. Ele nomeou a coisa exata que todos no prédio tinham medo de dizer em voz alta. 5 anos longe disso neste esporte aí de gueguê era o ponto inteiro. E ele fez com total calma. 5 anos é uma eternidade para estar longe do esporte mais punitivo de todo o planeta. Tempo, reflexos e a capacidade de absorver um choque desaparecem quando você fica quieto por tanto tempo. Ele admitiu livremente que queria muito mais da noite. Ele é um promotor, afinal, e claro que queria uma guerra. Quer dizer, eu estava esperando por pelo menos uma guerra de um round. E então ele disse à sala inteira o que os médicos já pensavam em silêncio, sem enfeitar nem se esconder atrás de termos médicos complicados. Estamos assumindo o ACL rompido. Não sou médico, mas foi o que imaginei quando vi isso e isso honestamente soa como um homem em pânico para você. Porque para mim, soa como um chefe dando uma resposta direta a uma pergunta direta. Ele ainda nem tinha falado com McGregor até então. Sua maior estrela já tinha saído quietamente e deixado o prédio. Acho que ele saiu da arena como, então a resposta é não. Saberemos com a ressonância. Não havia manipulação em nada disso. Apenas um homem te dizendo o que ele viu com seus próprios olhos e admitindo livremente que teria que expirar, exatamente como o resto de nós, para aprender a extensão total do dano. Reportagens depois trouxeram os detalhes sombrios. Os médicos do evento suspeitavam de um LCA rompido, o tipo de lesão que pode exigir um tempo de recuperação de 9 a 12 meses ou mais. McGregor reportedly saiu da arena por seu próprio pé, recusou muletas em um ponto e foi levado para longe na noite. Agora, aqui está a parte que mais importa, e é exatamente a narrativa de reembolso inteiro que convenientemente pula. Em nenhum momento durante toda aquela coletiva de imprensa Dana White abordou reembolsos, se desculpou pelo fim ou mostrou uma única centelha do pânico de que tanto o acusavam. E a razão para isso é lindamente simples. Está escrito diretamente no DNA do esporte em si. Em esportes de combate, uma lesão durante a luta não dispara um reembolso. Nunca teve, nunca terá. A luta aconteceu, teve resultado oficial, e o resto do card entregou muito. Esse é o acordo implícito ao comprar um ingresso para uma luta. Ninguém na Terra promete 5 rounds completos. Prometem uma luta
E foi exatamente o que houve, mesmo que cruel e curtíssima. Curta. Não houve reembolsos em massa, não houve processo coletivo, não havia petições com peso real por trás. Havia posts raivosos e, por mais altos que fossem, não são o mesmo que um movimento organizado exigindo o seu dinheiro de volta. É claro que a internet raramente lida com nuances. Ele muito prefere lidar em conspiração. E assim, surgiu quase na hora uma segunda onda de ruído, insistindo que McGregor já estava secretamente machucado bem antes de entrar naquela jaula. As pessoas mostravam vídeos granulados dele mancando dias antes da luta, incluindo clipes de uma suposta visita a uma clínica da dor, e juravam de pés juntos, com toda a certeza, que ele sabia disso desde sempre. A teoria era de que ele contou para Dana que a luta seguiu em frente mesmo assim, e é por isso que ninguém merecia reembolso. Quando um repórter apresentou exatamente essa teoria na cara dele, Dana a descartou rapidamente. Olha, se alguém ali tivesse visto qualquer coisa que pudesse ter feito ele parecer fraco ou machucado, logo antes dessa luta acontecer. Quero dizer, o ponto dele foi direto e impiedosamente lógico. Com o mundo inteiro assistindo a um enfrentamento que teve tens de milhões de visualizações, alguém, qualquer pessoa, teria notado um homem visualmente ferido. E o próprio McGregor fechou a porta para tudo isso também. Em sua primeira declaração após a derrota, postada diretamente em sua própria conta, ele insistiu que a lesão surgiu do nada. E eu não tinha lesões indo para a luta. Isso surgiu do nada. Estou além do escuro aqui. Só posso chamar isso de inferno. Vou retornar. Seu treinador de longa data confirmou a história, dizendo que o joelho nunca foi problema durante todo o acampamento. E, simplesmente falhou no primeiro chute, chamando tudo aquilo de devastador. Compare essa reação por um segundo com como uma empresa em crise genuína se comporta. Uma promoção em pânico fica quieta. Ela esconde seu chefe. Ela emite uma declaração cautelosa, escrita por advogados nervosos. Ela não faz o que Dana White fez naquela noite. Sentar numa sala aberta por boa parte de meia hora respondendo a todas as perguntas, incluindo as feitas para deixá-lo desconfortável. Havia também um lado das apostas nessa conspiração que merece menção. Alguns apostadores atentos notaram que a linha se movera para Holloway, apesar de todo aquele dinheiro pesado em McGregor, e gritaram fraude, alegando que pessoas de dentro devem ter sabido algo. Mas esse tipo de movimento de linha é comum nos esportes de combate. Dinheiro inteligente move linhas o tempo todo. Dinheiro público inunda a superestrela. Os livros ficam expostos, e os profissionais aproveitam o outro lado. É comportamento padrão do mercado, não uma arma fumegante. E os principais meios de comunicação descartaram a teoria em grande parte. E então, quase como se o universo quisesse aliviar o clima insuportável, a noite trouxe sua história paralela mais estranha. Uma ring girl. Não uma comum, mas Sophie Cunningham, a guarda da WNBA, que caminhou descalça ao redor do octógono pelo co-evento principal e recriou seu meme viral de apontar para a multidão em euforia. Quando perguntaram a Dana quanto tempo aquela surpresa levou para ser preparada, a resposta dele já dizia tudo sobre o clima nos bastidores. Cerca de 8 minutos antes de ela fazer isso, foi todo o tempo que tivemos. Eu amo Sophie Cunningham. 8 minutos. Essa foi a soma total da crise naquela sala. Um chefe fazendo uma decisão espontânea, divertida e de instinto no voo. Não um homem afogado em controle de danos. E o efeito cascata só ficou mais forte depois disso. A participação de Cunningham se transformou em um dos momentos virais mais leves e mais queridos de todo o fim de semana, em vez de qualquer tipo de escândalo. Dana até usou uma camiseta de Sophie Cunningham no seu jogo do Fever no dia seguinte, onde ela saiu do banco e marcou 20 pontos, incluindo um recorde de carreira de além do arco. Foi uma noite de barulho, sim, mas o pânico tão prometido nunca apareceu. E o homem que realmente venceu a luta, ele lidou com toda a situação feia e desconfortável com o nível de classe que fez toda a turma do reembolso parecer pequena e mesquinha. Porque Max Holloway tinha um assento na primeira fila para algo que as câmeras quase completamente perderam. Holloway explicaria que estava vendo um homem que genuinamente respeitava desabar na sua frente, e que seus instintos como ser humano brevemente sobrepujaram seus instintos como lutador. Essa única escolha feita no calor do maior momento da noite acabaria contando muito mais sobre pela saúde do esporte do que qualquer meme de reembolso. O veredito que os números finalmente entregaram. Então, se Dana White não estava em pânico e os reembolsos nunca foram reais, o que realmente aconteceu em 11 de julho? Deixe-me finalmente dar a você o veredito que o barulho enterrou, porque a verdade é: esta foi uma das noites mais bem-sucedidas que esta empresa já realizou. Comece com o número que encerra toda a discussão. Tudo bem, pessoal. O público hoje foi de 20.076. GT, 20 mil fãs lotaram o local e definitivamente não vieram para a IGT, obviamente esgotado. Bilheteria foi 26,4, maior bilheteria da história. Leia isso novamente. A bilheteria ao vivo chegou a 26.430,55.
um novo recorde da empresa. Esse número único obliterou o recorde anterior de aproximadamente 22 milhões estabelecido no evento Esfera 2 anos antes. Agora, pense bem no que isso significa. O evento principal, que supostamente provava que o esporte estava morrendo, girou a maior bilheteria ao vivo já feita pela promoção. Já registrou em sua história. Você não vai achar contradição maior em nenhum esporte, e não foi acaso nem acidente. McGregor agora é dono pessoalmente de 3 das 4 maiores bilheterias em toda a história da promoção. Dana chamou isso de efeito Conor McGregor. E os números provaram que ele tinha razão. Quando pediram para ele situar McGregor no cenário maior deste negócio, ele não hesitou e disse: Conor é claramente a maior estrela, não só deste esporte, mas de qualquer esporte. Um esporte morto não bate seu próprio recorde de bilheteria num sábado qualquer. Uma estrela morta e desgastada não vende ingressos para uma arena importante e não registra uma bilheteria que se sobressaia em relação a tudo que veio antes disso. A indignação online dizia uma coisa, os números diziam outra bem diferente, e os números, ao contrário dos comentários, não mentem. Mas aqui está o que acaba de vez com o argumento do reembolso. Quem pagou não foi roubado de um show. Elas ganharam um dos melhores card de lutas de todo o ano. Dana sabia? E disse isso com gosto. Card ótimo, incrível mesmo. Quer dizer, o lance do pé de Pimblett antes já dava para sentir no ar. Ele não estava exagerando nem um pouquinho. A noite produziu um recorde impressionante de 11 finalizações de cima a baixo. No co-evento principal, Paddy Pimblett finalizou Benoit Saint-Denis com um golpe de estrangulamento desagradável em apenas um momento de superstar genuíno que teve. Toda a arena tremendo de eletricidade logo antes do evento principal começar. Foi a primeira luta de volta após sua primeira derrota no UFC, e ele não poderia ter escolhido um palco maior para lembrar a todos quem ele é. E isso foi só o início dos fogos de artifício. Mais cedo, o veterano Bob King Green fez um dos comebacks mais loucos e improváveis do ano. Terrence McKinney o dominou no início, o sangrou bastante e quase o finalizou. Mas Green, com quase 40 anos, tirou forças de um poço sem fundo, reagiu com socos no corpo e mãos pesadas, e desferiu uma sequência final com um segundo restante no relógio do primeiro round. Um verdadeiro arremesso no apito que derrubou a casa. Depois, veio a guerra da noite. Brandon Royval e Loic Cavana trocaram um inferno absoluto por 3 rounds. Royval boxeou bem para vencer o primeiro. Cavana voltou com força no segundo com uma rajada selvagem que quase terminou. E Royval, de alguma forma sobrevivendo a tudo isso, subiu nas costas de Cavana no terceiro e trancou a finalização para encerrar a sequência de derrotas do jeito mais dramático possível. O card preliminar continuou intrigando também. Robert Whittaker fez uma declaração em sua estreia em peso leve pesado, paralisando um adversário durável com boxe aguçado no terceiro round. O lutador olímpico campeão Gable Stevenson fez uma estreia pesada, explosiva e violenta, e Adrian Yanez conseguiu um nocaute limpo de ex-campeão Cody Garbrandt. Isso não era uma fraude por qualquer medida honesta. Este foi um show carregado de ações que simplesmente tinham um card principal angustioso. Os bônus contaram a mesma história. A noite distribuiu prêmios de 100 mil de melhor performance da noite tanto para Pimblett quanto para Green, um bônus dividido de melhor luta da noite para Royval e Cara France por sua guerra, e uma pilha inteira de bônus de 25 mil para o resto dos finalizadores. O conquistador de McGregor muito incluído. Esse não é o papel de uma promoção morta. Essa é uma empresa distribuindo dinheiro abundantemente porque os lutadores deram ao público seu valor em dinheiro muitas vezes. E o homem bem no meio desse desgosto, Max Holloway mostrou a todo o esporte exatamente como a classe deveria parecer. Ele explicou que McGregor havia entrado na jaula parecendo estranhamente calmo, visivelmente mudado, um homem diferente do barulhento, o caótico showman esperado. Só espero que ele esteja bem. Sei que o Conor passou por umas coisas. Parece que ele mudou bastante. Ele encontrou Deus. Ele tinha os filhos lá dentro. Com os próprios filhos de McGregor sentados lá na primeira fila, Holloway fez algo que quase nenhum lutador vivo consideraria no momento mais importante da noite. Implorou ao árbitro para acabar. Tentam parar a luta, mas Conor é doido assim. Na primeira vez no chão, vou bater nele. E McGregor, sendo McGregor, não aceitaria a misericórdia nem com ele tipo, lute. Lute. Eu pensei, tá bem. Por isso recuei. Eu disse, então aumente. Pensem como é rara essa imagem verdadeiramente. Um homem entregou um oponente ferido e indefeso no maior palco de sua carreira e em vez de disparar para o destaque. No vídeo, ele recuou implorando para tudo parar. Não é comportamento de um esporte morto, cheio de clientes enganados. Esse é um campeão mostrando verdadeira misericórdia para uma lenda desaparecendo na pior noite da vida dessa lenda. Holloway já pediu uma trilogia e desejou uma rápida recuperação antes de falar do trabalho que fez. Em 170 libras, cogitando seu próprio retorno no futuro. GT, só desejo uma recuperação rápida para ele. Só amor por ele. Clique em um dos cartões na sua tela para ver mais vídeos como este.